Você sempre teve curiosidade para saber mais como é feito um Fórmula Truck, quais são as características técnicas? Então hoje você vai saber tudo que o Fogaça vai explicar pra gente. Fogaça, conta pra gente o que sobra de um caminhão original no Fórmula Truck? Como é que é a parte técnica dessa nave aqui? Cara, hoje tem uma diferença muito grande de quando começou a categoria, né? Em 96, né? 97, quando eu entrei com o Volvo, era praticamente o caminhão era original, né? O motor que tinha na época 310 cavalos, 360 cavalos na época, o Volvo original. Os motoristas tinham 500 cavalos de corrida, né? Então tinha uma mola parabólica que o caminhão era praticamente um caminhão rebaixado que hoje muita gente aí faz na rua. Mas não era assim, né? O câmbio era original, diferencial original, eixo original. Hoje não, então o caminhão era poucas partes de fibra, o resto era tudo lata, a cabine era original. Hoje não, você pega uma cabine dessa aqui, ó, é fibra, a porta é lata, né? Então a cabine é uma cabine que ela na realidade, o que a gente faz para o caminhão ficar baixo? Então você pegar o ponto do eixo dianteiro aqui, essa roda estaria aqui, mais ou menos, né? Perfeito. Então o que a gente faz? A gente afasta a cabine, muda o ponto de fixação dela, bota a cabine para trás, para o eixo ficar na frente, e o assoalho você tira tudo que tem na cabine original, faz um outro assoalho, faz um outro túnel do motor. Então você vê a evolução do negócio. Antigamente você pegava o Ford, quando eu montei em 99, era quente dentro do caminhão, tinha muita temperatura, porque o motor estava aqui na frente. Hoje não, hoje o caminhão, o motor está totalmente recuado, né? Recuado para fora do caminhão, e você vê, e isso os anos foram mudando o regulamento. Hoje você tem um cardan que praticamente não tem cardan, né? Você tem, cardan dá 5 centímetros de cardan. Olha só, né? Que loucura. Então é uma loucura. Então, essas são as mudanças maiores, assim, muita fibra, né? Então de lata, praticamente é cabina, o vidro, por exemplo, traseiro é de um outro material que não é vidro, tudo sempre pensando no negócio de redução de peso. Então você tem um caminhão que ele originalmente, o Ford, tem de 5.700 até 6.200 quilos, e esse daqui tem 4.200 quilos. Então a diferença é muito grande. Então, por exemplo, se quiser chegar mais com a câmera para cá, ó, você pega um eixo dianteiro, o eixo de um caminhão original é dessa largura, pelo menos aí uns 15 centímetros. O nosso tem metade disso, né? Então você tem os freios aliviados, tudo isso aqui é um freio que, na parte de freio, ele não muda muito do que é o freio original hoje, né? Então você, aí tem o cubo para o Ford, como Ford não tem freio, não vem original de fábrica, a maioria das outras equipes eles acabam usando um cubo de Mercedes. O nosso não, nós tivemos que usinar um cubo para fazer a parte de freio. Então o freio é disco nas 4 rodas. Aí tem desenvolvimento no freio na parte de ventilação. As pastilhas mesmo, a que eu uso é original. Então é a Jurídica que faz para que não abreça. Eu tenho parceria com as 2 empresas. Entendi. Então as pastilhas que eu uso Jurídica, estou muito bem atendido na parte de freio. Então a caixa de direção, que ela geralmente é na frente, num caminhão original, a nossa é aqui atrás. Então tudo isso para quê? Olha. Para você dimensionar a distribuição de peso. Então tudo é feito você pensando na distribuição de peso. Então hoje, para ganhar tração, se usa muito peso atrás, e você, por exemplo, não pode pôr
lastro no caminhão. Você não pode pular e pôr 50 quilos de chumbo ali, 50 quilos de chumbo do outro lado. Então, a gente faz a travessa. Isso aqui você olha, é uma travessa do chassi, não é. É peso, entendeu? Então, cada travessa dessa daqui tem 85 quilos. Então, você usa muito peso atrás para você, mesmo o motor hoje estando muito para trás, ele ainda tem muito peso na frente do caminhão. Então você, para ter uma distribuição de peso perfeita, teria que ser 50% na frente e 50% atrás. Algumas equipes já conseguiram isso, porque eles usam muito peso atrás e a gente da proporção não consegue usar por causa que o motor é 9 litros. Enquanto os outros têm 13 litros, os outros têm muita pegada embaixo. Então a gente não consegue estar com a distribuição de peso nessa proporção, porque o motor acaba sentindo muito. Hoje esse caminhão está 300 quilos acima do regulamento para a gente. Então tinha que ter um trabalho maior, e você trabalhar peso para tirar 300 quilos é dinheiro. Você não consegue mais mexer muito do que está aí. Então tem muita gente que usa barra estabilizadora na frente, atrás. Eu não uso nada disso, já para não estar acrescentando peso no caminhão. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o que é original do caminhão? Na parte traseira é a carcaça traseira, que é original. Aí o diferencial também, que o diferencial nosso é Meritor, e aí de pista para pista varia muito, mas é o mesmo diferencial que usa na rua. Os amortecedores... Mas bloqueia o diferencial? Bloqueia, 100% bloqueado, 100% bloqueado. Então, e os amortecedores, a gente usa 3 marcas hoje, que é JRZ, que é holandês, a Onlis, que também é holandesa, e a Penske americana. São as 3 marcas que a gente usa. Então você pode ver que as baterias estão todas para trás, tudo para tirar o peso lá da frente ou do meio e trazer para trás. E então, quantos litros vai no tanque aqui? 140 litros. É o suficiente para quê? Para uma corrida? Uma corrida, Então, mesmo as travessas, essas outras travessas, quando a gente não tinha o negócio do peso, de estar colocando peso atrás no caminhão, as travessas é molibdênio, que é uma travessa especial. Então tem algumas coisas legais. O caminhão nosso é um caminhão muito simples, que ele, se você pegar o caminhão nosso de 2001, a parte técnica dele, de suspensão, ele é muito parecido com o caminhão de hoje. Aí você fala, pô, o Fogaça tá anos-luz atrás do cara. O que diz para mim é o cronômetro. A hora que você vê um Ford ir lá e fazer uma pole, com a equipe particular, com tudo feito aqui, com custo pequeno de grana, você fala, pô, meu negócio funciona. Então, disputar um campeonato, não tem como você falar, é contra números num argumento, entendeu? Então, ela não, nós somos competitivos e o caminhão funciona muito bem assim. Aí na parte de turbo, se pega um caminhão original, é 1,08 kg de pressão, 1 kg no máximo. Aqui são de 3,5 a 4 kg de turbo. Nossa, é muita diferença. Depende, é muita diferença, né? Então a potência... E o motor tem algum trabalho também? Ou... Por causa do eletrônica, sempre a gente trabalhou muito a parte de comando de válvula e cabeçote. Mas para você ter uma eletrônica que, por exemplo, troca um motor, aí para você ter uma performance igual pelo mapa da eletrônica, é muito importante que você... Então é muito difícil você mandar fazer um comando e ele ficar igual. Entendeu? Porque é um trabalho... É na máquina, mas é um cara operando. Então, você manda numa semana, no outro mês é outra pessoa que está fazendo. Você não tem a mesma igualdade. O cabeçote, então, aí é muita diferença, porque é um trabalho manual. Então, de repente, o cara está lá brigou com a mulher, brigou com o filho, já dá diferença. Entendeu? Aqui tem o negócio da fumaça, que hoje não se usa mais catalisador. Então, quando tinha catalisador, a gente tinha esse tipo de trabalho. Agora, hoje, que não usa o catalisador, você tem que ter uma performance da fumaça, você pega muito sensível a eletrônica. Então, para minimizar isso, a gente usa o cabeçote original, comando original e sem retrabalho nenhum.
Então o único trabalho que tem no Nem cabeçote diâmetro de pistão também é não só mexe. pistão sim. Pistão que é um pistão originalmente Ford tem 140 milímetros, esse tem 120. Mas a cava do pistão, a gente, e mesmo a taxa, a gente se procura sempre estar com a mesma, qualquer diferencinha que dá, já dá uma diferença na fumaça na hora. Então, e uma coisa que vem muita potência assim é na parte eletrônica, bico injetor e turbina. Então o bico injetor, por exemplo, você vai lá no trabalho de cabeçote, você pode ganhar 40 cavalos. Num bico você ganha 150. Entendeu? É um negócio assim... É muita coisa. Muita coisa. E o negócio do bico, o que que é? Você está testando. Então tem muita diferença. Aí sim envolve o trabalho, que o dinheiro faz a grande diferença. Né? E se você ir lá e falar, ó, quero o bico assim, quero o bico assado, entendeu? E aí vai lá, pô, funcionou. Bota no dinamômetro, vai na pista, fala, funcionou. Não funcionou, joga fora. Entendeu? Então você está falando aí de jogar fora 20, 25 mil reais. Né? Então é um negócio pesado. Então é o fato, é o que eu falei. Mas quanto que ele dá de potência no máximo, assim, no pico? O Ford é um motor Cummins 9 litros, um motor originalmente de 310 cavalos, que foi para 1.170 cavalos. 1.170? Foi o máximo, mentira. Mas os caras têm 1.000. E ele gira quantos RPM? Mas é 3.700, é bastante. Porque é um motor que ele não tem pegada, ele não tem torque. Tá. Então você tem que estar sempre curto com ele. Tá. Então tipo, você deixou baixar o giro, tem que voltar uma marcha, 2 marchas às vezes, entendeu? Então essa é a desvantagem do motor que a gente chama pequeno, né? Em relação aos grandes, que tem quase 4 litros a mais e um torque assim absurdo embaixo. Então às vezes dá muita diferença o Ford de pilotagem. Você vê piloto que o Ford depende muito do piloto que você conheça esse motor e esse caminhão. Porque o cara passa da freada um pouco, aí já não sai, aí tem que parar o caminhão mais forte, já não tem a pegada embaixo. A turbina já não pega no mesmo lugar. O câmbio já fica longo. E você não tem motor para recuperar. O outro não. Qualquer outro caminhão, o cara tem motor de sobra em todos os momentos. Você freia antes, você passa da freada, você errou. Então você vê o cara escapando, fala, pô, esse cara não vai virar rápido. Uma classificação, por exemplo, vira igual. Entendeu? Vira igual, não perde tempo. No Ford, alguma errada, o cara perde 1 segundo. Então é um caminhão complicado de andar. Não é fácil. Legal. Então é isso. Então as maiores modificações. E o câmbio é um câmbio que... Hoje a gente usa um câmbio ZF, mas a gente trabalhou muito tempo com a Ito, que é um câmbio que era escalonado, que para o Ford o câmbio é livre. Né? Então a gente podia ter um ganho no câmbio de estar com esse câmbio livre, mas um câmbio que dava para as peças importadas. Depois o dólar foi para um preço assim que não tinha mais condições de estar. A gente pôs um câmbio que hoje está aí, é o que a maioria das equipes usam, só que não tem esse trabalho, né? Então você poderia estar aí com mais investimento, sem dúvidas era um caminhão que disputaria a ponta com certeza, como já foi provado que nós fomos os primeiros campeões de marcas quando estabeleceu o campeonato de marcas, né? E numa época que todas as fábricas estavam envolvidas no evento. Então aí nós estamos aí, trabalhando, torcendo por dias melhores, e não só eu, como todas as equipes e a categoria também. Agora chega de conversa, vamos embora para a pista.